que nós apuramos durante a semana, todos nós vimos os treinos. Deve ser Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, João Vitor, Marcelo Lemos e o Piton. A nossa dupla de volante deve ser o Hugo Moura e Paulinho, um trio de meio de campo com Nuno, Coutinho e o Garré. E na frente o Verratti. O time, quando estiver atacando, vai estar mais ou menos nessa disposição tática, com o Nuno e Moreira fechando um pouco por dentro ou abrindo para elas pontas, mas como eles vão jogar de pé trocado, provavelmente eles vão ser jogadores mais posse de bola, mais de toque, jogando por dentro, não vão buscar muito fundo, podendo abrir, de repente, espaço para o Piton passar mais profundo e o Paulo Henrique também. Vamos ver, vamos analisar, só durante o jogo que nós podemos ver, porque os treinos táticos, o Vasco não fez jogos nesses 21 dias para a gente analisar como é que vai ser. Mas a expectativa é que Nuno, Coutinho e Garré façam esse trio de meio de campo, um trio com muito toque de bola pelo meio de campo, com muita qualidade, e que os laterais passem para chegar ao fundo, porque como eles estão com o pé trocado, Garré e Nuno Moreira dificilmente conseguirão chegar ao fundo. São jogadores que cortam para dentro, esperamos que eles tenham a qualidade necessária para fazer jogadas importantes para o Vasco e que, como eu falei no início da nossa live, aumenta o nível de jogo do nosso time. A nossa zaga vai ser o Maurício Lemos com o João Vitor, a expectativa sempre foi essa, o Maurício Lemos chegou para ser titular, ele não chegou a jogar no Carioca, porque ele vem de uma inatividade no Atlético Mineiro, ano passado ele só jogou 4 partidas, esse ano passado, 2024, ele jogou 4, 5 partidas só para o Atlético Mineiro, ficou a maior parte do Campeonato Brasileiro na reserva, foi pouco aproveitado. Quando voltou esse ano, já voltou, teve uma contusão, aí chegou no Vasco, já se recuperou, e agora vamos esperar. Um jogador que em 2023 mostrou bastante qualidade, foi um jogador que foi o destaque da zaga do Atlético Mineiro, e esperamos que aqui no Vasco ele recupere esse futebol de 2023 e faça uma bela dupla de zaga com o João Vitor. Os nossos laterais, nós já conhecemos, o Piton e o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é o nosso jogador com mais força, com mais intensidade, com mais velocidade. Às vezes, tecnicamente, ele peca em alguns lances, principalmente o que eu não consigo entender. Ele é lateral direito, ele corta para cruzar com a perna esquerda. Eu acho que é um defeito que ele precisa corrigir, essa puxada para a perna esquerda, para cruzar com a perna esquerda se ele é destro, entendeu? O Piton, ele começou muito bem no Vasco, mas ano passado teve bons e maus momentos. Esse ano ainda não mostrou ser o Piton de sempre. O Piton peca um pouco na marcação, mas é um lateral jovem ainda, que tem tudo, que tem qualidade no passe, qualidade no cruzamento e precisa recuperar esse bom futebol. Essa é a nossa linha defensiva, que todos nós conhecemos. Essa dupla de volante é uma dupla de volante nova, Hugo Moura e Paulinho, assim. Ano passado eles não jogaram juntos devido à lesão do Paulinho. O Paulinho é um grande jogador, todos nós sabemos que ele é um bom jogador, um jogador de muita intensidade, vai e volta, marca, aparece no ataque. E o Hugo Moura é aquele volantão mais pesadão, plantado na frente dos zagueiros, é aquele que vai ajudar os zagueiros na marcação e ter um bom passe. Eu acredito que nesse esquema de 4-2-3-1 que o Carille optou, essa dupla é uma dupla boa, porque assim, o Tietê é um volante um pouco no estilo do Paulinho, e o Carille nesse momento escolheu o Paulinho. O Tietê também vai ajudar bastante a gente, porque como nós vamos ter uma sequência de jogos, lives anteriores que eu já fiz, se vocês quiserem ver lá no nosso canal, é um abril e maio insano que nós vamos ter, jogo segunda, domingo, quarta, viagem, jogo na altitude, e o Vasco vai precisar muito do elenco. Por isso, então, o Jair, Tietê, até o próprio Cocão vão ajudar bastante nesse revezamento dessa dupla de volantes do Vasco. Tá? Antes de analisarmos aqui essa nossa trinca de meio campo agora, nossa nova trinca de meio campo, eu gostaria de pedir aquela ajuda para vocês, aquela moral. Quem puder, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha, inscreve-se no canal para vocês ficarem sabendo aqui notícias do Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para torcedor. E aqui nós vamos debater muito com o crescimento do canal. O canal crescendo, vocês vão participar de lives, vocês vão fazer esse canal acontecer com muita análise, muita informação e tudo sobre o Vasco. Mas voltando, essa dupla de volante que nós falamos anteriormente, Paulinho e Hugo Moura, assim, eu acho que um complementa o outro. Aí vamos para a trinca de meio campo. O Nuno Moreira, a gente, pelo recorte que nós vimos dos 2 jogos que ele fez no estadual, é um jogador que promete ajudar bastante o Vasco. É um jogador que não é bobo. Tecnicamente, ele apresentou algumas valências que são importantes para o grupo, né? Para o time. E mostrou até, naquele jogo contra o Nova Iguaçu, mostrou até um certo entrosamento com o Coutinho, fazendo boas jogadas. Esperamos que esse entrosamento tenha aumentado e que eles possam trazer bons resultados para o Vasco. O Coutinho dispensa comentários, né, nessa trinca de meio campo que o Vasco tem, no 4-2-3-1. O Coutinho vai ser, quando o Vasco estiver ofensivamente, ele vai ser, o 4-2-3-1, ele vai ser ficar no meio dessa linha de 3. Defensivamente, quando o Vasco estiver sendo atacado, o Vasco vai fazer 4-4-2. O 4-2-3-1 é quando o Vasco estiver atacando, quando o Vasco estiver sendo atacado, a gente vai jogar no 4-4-2 com o Hugo Moreira e o Garré voltando um pouquinho, ficando quase que ao lado do Paulinho e do Hugo Moura, e o Coutinho e o Verratti também um do lado do outro, marcando essa saída de bola do zagueiro, tentando atrapalhar os zagueiros e tentando atrapalhar os volantes. Isso, defensivamente, nós jogamos no 4-4-2 e ofensivamente nós vamos no 4-2-3-1, com o Nuno Moreira e o Garré pelos lados do campo, fechando, tentando fazer tabelas, aproximações com o Coutinho, os laterais passando para o fundo para tentar servir o Verratti, e o Verratti sempre centralizado, sempre aquele jogador do toque final. O Garré, assim, eu lembro de alguns jogos dele pelo Racing, recentemente eu não acompanhava ele, né? Eu não vou
se vou ficar mentindo aqui, mas no Racing, eu vi alguns jogos no Racing, quando ele jogou uma Sul-Americana pelo Racing em 2023, ele fazia bons jogos, tanto que ele despertou interesse, ele foi para a Europa, não teve muita chance, voltou para o Racing, no Racing ele jogou bem, despertou interesse, voltou para a Europa devido a esse nível. Lá na Europa ele teve algumas contusões, ele não conseguiu manter uma sequência, aí agora ele chega no Vasco para poder ter essa retomada na carreira dele, que é um jogador que tem qualidade, já demonstrou qualidade jogando pelo Racing, acertando essa parte de lesões, que eu acredito que agora não vai ter mais, vamos bater na madeira, o Garré vai ajudar bastante o Vasco. Então essa nossa trinca de meio de campo, com Coutinho, Garré e Nuno Moreira, pode ser uma trinca que pode, de alguma forma, melhorar o nosso jogo, né? Que nós, no Carioca, nós tínhamos uma trinca com o Ryan, com o Coutinho, às vezes o Payet, a trinca não deu certo. Mas agora com o Nuno e o Garré, bem fisicamente, teve esse tempo para treinar, para se adaptar, eu acho que essa trinca de volantes, essa trinca de meio campo, acho que vai dar bom. Vai dar bom. E, assim, nós temos que esperar para ver taticamente como o Carille arrumou, mas eu espero que com essa trinca de meio campo, fazendo jogadas por dentro, abra mais espaço para os nossos laterais irem para o fundo e chegar e fazer cruzamentos, mais jogadas de ultrapassagem. O Piton, a valência maior do Piton é o cruzamento. Então, quanto mais o Piton for pela esquerda, chegar ao fundo, tiver um corredor para que ele possa passar, o Nuno Moreira fechando por dentro e o Piton passando para o fundo, provavelmente nós teremos mais daquelas jogadas importantes que nós sempre tivemos, que é o cruzamento do Piton e a finalização do Verratti. O Verratti, assim, a gente dispensa comentários sobre o Verratti é um matador, é o nosso atacante, é o nosso finalizador. Tecnicamente, com a bola nos pés, às vezes, de repente, para uma puxada de contra-ataque, para uma tabelinha, às vezes ele deixa um pouco a desejar, mas é um exímio finalizador, é o artilheiro do Vasco, é o segundo maior artilheiro estrangeiro que jogou pelo Vasco, porque já vai passar o Cano com certeza. O Cano hoje é o segundo, mas só faltam 4 gols para o Verratti passar e ele vai passar fácil nessa temporada. Eu acho que o que falta agora, após nós analisarmos o time titular, o que falta para a gente, de repente, é o banco de reserva, né? Com relação aos volantes, como nós falamos, nós temos o Jair, nós temos o Tietê, o Cocão, que, assim, para essa dupla de volante, nesse esquema 4-2-3-1 que o Carille está tentando implementar, nós temos reservas à altura dos titulares. Isso nós temos reserva. Agora, esse trinca de meio de campo. Coutinho, o reserva do Coutinho seria o Payet. O Payet provavelmente não deve ficar. Vai depender muito das atuações dele agora. Estão dizendo que ele está se entregando bastante no treino, que ele está mostrando disposição, que ele está um jogador motivado. Agora, só vendo os jogos para ver se ele vai estar motivado ou não. Apesar, mesmo que se ele voltar motivado, eu não sei se 1.600.000 vale para um jogador de 38 anos. Né? Ele acabou de completar 38 anos ontem. E eu não sei se vale a pena o Vasco manter um contrato com um jogador de 1.800.000. E até mesmo ele, assim, pelo que ele fez no Vasco, foi muito pouco por tudo que ele recebe. Ele é um grande jogador, teve uma carreira muito bonita na Europa, na França, foi da seleção francesa, mas aqui no Vasco ele entregou muito pouco para o que a torcida esperava e para que o valor do salário que ele ganha. Os outros jogadores do banco, Nuno Moreira e Garré se machucaram. Quem entra? Hoje nós temos o Adson voltando de contusão, mas o Adson é uma incógnita, porque ele está com 7 meses de inatividade, é uma contusão que ele teve de fissura na tíbia, ele botou pino, voltou, tentou, esse pino machucou a perna dele, teve que tirar, então a gente não sabe como é que o Adson volta. Mas ele voltando bem, é um jogador muito importante para esse elenco vascaíno, para essa trinca de meio campo. Ele joga mais ou menos na posição do Garré. Então, Garré e Adson, nós temos essas opções. Agora, no lado do Nuno Moreira, nós não temos opção. São duas incógnitas, como é que se fala? Duas falhas no elenco vascaíno. Para o Coutinho, nós não temos reserva, temos o Payet, que é uma incógnita que a gente não sabe se vai ficar. Para o Nuno Moreira, nós não temos reserva. Pode-se dizer ao Lodge. O Lodge não tem o estilo de jogo do Nuno Moreira. Caso o Vasco utilize, o Vasco não tem o Nuno Moreira para jogar naquela posição, botar o Lodge, ele vai ter que mudar o esquema. Porque o Lodge é um jogador muito mais ponta. Ele não fecha para o meio, ele vai muito pela ponta e acaba bloqueando a passagem do Piton. É um jogador mais para contra-ataques. Eu acredito que o Lodge vai ajudar a gente bastante em partidas que o Vasco precisa contra-ataque. É um jogador... Sim, nas 2 partidas que veio aqui contra o Flamengo não demonstrou muita coisa, mas nós temos que dar um voto de confiança, de esperar, que ele chegou numa quinta para jogar no sábado, ele veio de uma temperatura de 8, 5 graus, veio no Rio de Janeiro com 40 graus. Agora eles tiveram esses 20 dias de adaptação ao clube, ao Vasco, ao clima, à cidade. A gente espera que ele melhore a performance, mas ele não é um jogador do estilo do Moreira. Então, é uma falha do elenco vascaíno, a gente não tem alguém que substitua o Moreira, caso ele não jogue. E a principal é o Verratti. O Verratti não tem reserva, a gente botaria o Ryan como reserva. O Ryan é um bom jogador, um jogador de revelação da base, tem 18 anos, mas precisa ainda amadurecer mais, crescer mais, por conta dessa idade, da pouca idade que ele tem. Mas ele foi craque em todas as divisões da seleção de base, na seleção na base ele foi artilheiro, no Vasco ele foi artilheiro, e a gente espera, né? Que o Vasco, a janela doméstica tem mais alguns dias aí, até o dia 11, o Vasco pode trazer jogadores de outros clubes, mas pelo que a gente vê, a movimentação vascaína é muito pouca no mercado, e nós teremos que aguardar mesmo o meio do ano, se Deus quiser, já com o investidor engatilhado,
para comprar SAF vascaína para poder reforçar o time com jogador de qualidade.